Visão Igreja Multiplicadora. Formação de líderes multiplicadores. Tempo de recordar. Relacionamento discipulador 1. 3 perguntas. Por que fazer discípulos? Como fazer discípulos? O que fazer para fazer discípulos? A Igreja Multiplicadora é a visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Saber versus fazer. Todos sabemos que o nosso chamado primordial é fazer discípulos, mas entre esse saber e fazer há uma enorme distância. Poucos membros de nossas igrejas podem dizer que já produziram um novo discípulo ou que atualmente estão no processo de produzir um. A falta de exemplo. A falta de exemplificação do que é e de como funciona o discipulado tem sido um dos principais obstáculos para o movimento de multiplicação de discípulos em nosso meio. Ideias vagas. O que significa, na prática, priorizarmos o fazer discípulos como estilo de vida? Que ações isso envolve? Quantas horas temos que dedicar a isso por semana? Em geral, não sabemos, não falamos, não ensinamos. Temos poucas experiências, apenas ideias vagas. O que significa fazer discípulos? Discípulos segundo quem nos mandou fazê-los. Evangelização e discipulado. E fazer discípulos, batizar, ensinar a obedecer. Criar e aprofundar relacionamentos intencionais. Jesus nunca estabeleceu um ponto de corte entre evangelização e discipulado. Como os discípulos entenderam? Os discípulos não tiveram dúvidas de como executariam o que Jesus lhes estava pedindo. Eles foram discipulados. Não apenas a ordem, mas também a estratégia. Como Jesus fez discípulos? Grande comissão, em outras palavras. Faça como eu fiz. Se parece impossível, não se preocupe. Eu vou capacitar vocês. Eu estarei com vocês, encorajando e supervisionando para que sejam bem-sucedidos nessa missão. Jesus nos mostrou como fazer.
Fazemos discípulos de quem? Por mais paradoxal que pareça, a missão que Cristo nos entregou é para ser cumprida por meio de produzirmos os nossos próprios discípulos dele. Mais que um programa, um jeito de ser. O caminho rápido e fácil simplesmente não existe. Fator agenda. Jesus chamou 12 homens para conviverem com ele 24 horas por dia durante mais de 3 anos. Ele não usou apenas as horas vagas. Para fazermos discípulos, precisaremos cortar algumas atividades que estão na nossa agenda para incluir pessoas no lugar. O ciclo vicioso. Programas, ativismo, falta de tempo, falta de líderes, pastor faz tudo. Os ladrões de tempo do nosso tempo. – 48% dos brasileiros usam a internet, 26% dos quais todos os dias. Pesquisas de 2015. Eles ficam conectados, em média, 4 horas e 59 minutos por dia durante a semana e 4 horas e 24 minutos nos fins de semana. Entre os com ensino superior, a média diária sobe para 5 horas e 41 minutos de segunda a sexta-feira. Ladrões de tempo do nosso tempo. Televisão. Ibope 2014. Cada telespectador brasileiro assistiu TV em média durante 5 horas, 52 minutos e 39 segundos por dia, o que significa que os brasileiros passaram 3 meses inteiros do ano vendo televisão. O discipulado de Jesus comparado ao nosso. 5 diferenças essenciais. Discipulado moderno, discipulado de Jesus. Discipulado moderno, realizado com pessoas convertidas. Discipulado de Jesus, realizado com pessoas interessadas. Discipulado moderno, baseado apenas em uma série de estudos. Discipulado de Jesus, baseado em um relacionamento. Discipulado moderno, desenvolvido em sala de aula. Discipulado de Jesus, desenvolvido pessoalmente e em pequenos grupos. Discipulado moderno, prepara para o batismo. Discipulado de Jesus, prepara para a vida e a multiplicação. Discipulado moderno, responsabilidade do pastor ou discipulador nomeado. Discipulado de Jesus, responsabilidade de todos os cristãos. Relacionamento discipulador 1. A intencionalidade na multiplicação. Os discípulos não tiveram dúvidas de como executaria
o que Jesus lhes estava pedindo. Eles foram discipulados. Diante do que ouvimos hoje, de que forma você avalia o discipulado que recebeu ao longo de sua trajetória cristã? Dois, ao se ver, como está a qualidade de nosso modelo discipular em comparação ao modelo de Jesus? Formação de líderes multiplicadores. Tempo de recordar os 5 princípios da Igreja Visão Multiplicadora. Oração. Evangelização discipuladora. Plantação de igreja. Formação de líderes. Compaixão e graça. Relacionamento discipulador 2. Quem é o discípulo? Discipulado de Jesus. O ponto inicial do discipulado é o interesse de estar junto de quem anda com Deus. Quem era o discípulo nos dias de Jesus? Aprendiz, aluno, seguidor, imitador. Esse era o discípulo no tempo de Jesus. Ser como, conforme Mateus capítulo 10, versículo 25, e Lucas 6, verso 40. O que significa seguir e imitar alguém hoje? Admirar a vida cristã do outro, aceitar o compromisso de andar juntos, estar disposto a ter encontros ocasionais, buscar conselhos e recomendações. Como o discipulado pode acontecer hoje? O RD, que é relacionamento discipulador, acontece quando o discípulo deseja se parecer com o seu discipulador. Mas as pessoas são diferentes e o RD não é uma padronização. Como o discipulado pode acontecer hoje? Por isso, a imitação se dá quando os valores reais, não apenas os ideais, são transmitidos e apropriados pelo discípulo. Não precisamos ser perfeitos para ser exemplos. Com certeza, nós devemos nos esforçar para sermos os melhores discipuladores que pudermos. Mas, quando erramos, temos a oportunidade de ensinar também com os nossos erros, sendo humildes e transparentes. O que precisamos para fazer discípulos? Como Jesus fez seus primeiros discípulos? Se o discipulado envolve querer ser como alguém, então só quem tem uma vida imitável pode fazer um discípulo. 1. Precisamos de uma boa referência de quem nos conhece. No dia seguinte, João estava ali outra vez, com 2 de seus discípulos, e, olhando para Jesus, que por ali passava, disse: Este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. João, capítulo 1, versos 35 a 37. Discipular
é liderar. E liderar é influenciar. Se andarmos com Deus e as pessoas testemunharem isso, sempre haverá quem queira andar conosco. 2. Precisamos dedicar tempo a discípulos em potencial. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: Que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhes respondeu: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. João, capítulo 1, versos 38 e 39. Orar e observar. Quando nosso jeito de ser causa impacto nas pessoas em redor, discípulos em potencial estarão por perto. 3. Devemos ter uma mensagem que aguça a vontade de buscar a Deus. Desde então começou Jesus a pregar: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão e André, os quais lançavam as redes ao mar. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Perguntas de check-up. Essas perguntas serão feitas com as pessoas que você vai discipular. Não crente, um novo crente, alguém que precisa ter um relacionamento, uma maturidade com Jesus. As perguntas são estas. Você enxerga, vê que o mundo está perdido? Está tudo bem entre você e Deus? Você sente a necessidade de amar e obedecer mais a Deus? Você estaria pronto para se encontrar com Deus, prestar contas? Você se considera uma boa pessoa? Gostaria de ouvir um pouco sobre a palavra de Deus? Dentre essas 6 perguntas, nós, na nossa individualidade, ou com quem nós compartilhamos nossas experiências, deverão ser sempre pensadas, refletidas, para nós estarmos numa relação melhor com o nosso Deus. 4. Precisamos entrar no mundo dos discípulos em potencial e os abençoar ali. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia. Entrando ele num dos barcos, pediu-lhe a Simão que o afastasse um pouco, e sentando-se do barco ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas, por causa da tua palavra, lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros para virem ajudá-los.
Eles foram e encheram ambos os barcos. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Abençoe os discípulos em potencial em seu próprio meio. Jesus fez um milagre. Nós podemos orar. Ore para que as pessoas que você deseja discipular sejam abençoadas naquilo que é importante para elas. Sua profissão, sua família, seus afazeres do dia a dia. Pergunte-lhes quais são os seus pedidos de oração e se comprometa a interceder. Precisamos de discípulos sobre os quais as pessoas possam dizer: profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Lucas 24, versículo 19. Nosso discípulo será todo aquele que, convertido ou não, manifeste o interesse de conhecer mais de Deus por meio da nossa vida. A importância do discipulador. O exemplo de Davi, segundo Samuel, capítulo 5, versos 23 a 25. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 1 ao 15. Não temos o treinamento, a objetividade ou a perspectiva para ver os fatos em relação a nós mesmos, tanto no âmbito espiritual como no relacional. Todos nós temos pontos cegos que apenas alguém do lado de fora está em condições de desatacar. Kenneth Luke. Princípios essenciais. O primeiro aspecto da vida do discípulo que precisa ser ajustado é a relação dele com Deus. Princípio da intimidade. O nível de abertura do discípulo é aprofundado à medida que o RD vai se desenvolvendo. Princípio da discrição. Tudo que é compartilhado pelo discípulo precisa ser guardado pelo discipulador. Princípio da honestidade. Um RD que é desenvolvido sem a transparência não produz o efeito esperado, que é a maturidade. Princípio da cura. Há pecados que precisamos da ajuda de alguém para vencê-los, ou seja, para sermos curados. Uma confissão por atacado pode poupar-nos da humilhação e da vergonha, mas não inflamará a cura interna. Richard Foster. Princípio da objetividade. Precisamos identificar as áreas específicas que precisam ser tratadas na vida do discípulo. Princípio da prevenção. A solicitação de contas oferece a prevenção contra o erro, uma vez que o discípulo pode compartilhar com antecedência
as áreas de sua vida em quem tem enfrentado dificuldade. Relacionamento discipulador 2. A intencionalidade na multiplicação. 1. Se discipular é ser imitável, compartilhe com seu grupo quais as nossas maiores dificuldades para nos tornarmos discipuladores. 2. Nosso discípulo será todo aquele que, convertido ou não, manifeste o interesse de conhecer mais de Deus por meio da nossa vida. Comente essa frase. Este vídeo foi produzido com o objetivo de apresentar uma formação de líderes multiplicadores na visão Igreja Multiplicadora. Deus te abençoe e até a próxima formação.